Bannon, aquela coisa horrorosa lá dos Estados Unidos, né, que era do Trump, e aí trazem aquilo. O bolsonarismo, o ismo é exagero, porque o ismo parte da ideia que você tem um certo conjunto orgânico de ideias. O Bolsonaro não tem um conjunto orgânico de ideias. É uma misturada, que eu até, nos artigos que eu escrevo lá também no UOL como colunista, eu falei, olha, tem de ver a história da extrema-direita brasileira para entender esse ismo do bolsonarismo. Não é o integralismo, que foi um movimento tipo fascista que nós tivemos no Brasil nos anos 30, mas ele só existiu durante 5 anos, de 32, quando foi criado, e veio o golpe do Estado Novo, proíbe os partidos políticos. Conhece os internalistas aí na internet. Mas esses aqui são tudo internalistas de carnaval. Isso aí não é para levar nada, esses aí são todos os bobalhões. Não é o integralismo, porque aquele integralismo dos anos 30 tinha a lembrar... Bem, primeiro precisa olhar a Itália do Mussolini, nós estamos na década dos anos 1930, e era um movimento nacionalista, ultranacionalista, com a cor verde, o sigma como símbolo, a Naue, e tinha o Plínio Salgado como chefe do integralismo. Era um partido nacional de massas, tinha organizações de massas, tudo que não tem nada agora. E o Plínio Salgado, você pode falar tudo, mas era um bom escritor, né? Era um escritor modernista, né, da Semana de Arte, e tinha intelectuais que depois foram para outras correntes, como o Miguel Reale, que depois rompe com o integralismo, que era o chefe da doutrina, tinha Santiago Dantas, que foi um cara importantíssimo nos anos 50, morre em 64, o padre em Fortaleza, Dom Helder Câmara, que depois vai ser muito importante, quando vai para o Rio de Janeiro, o Dom Helder Câmara virou um símbolo, especialmente durante a ditadura militar. Então, foi aquele momento, o Vinícius de Moraes, jovem à época, estava para prestar concurso no Itamaraty, também teve simpatias com o integralismo naqueles anos 30. Então, o integralismo era aquilo, mas aquilo morreu lá nos anos 30. O que o Bolsonaro advoga é uma outra extrema-direita que nasce contra a República Populista e tinha um almirante nos anos 50 chamado Penaboto e tal. E na época se gozava muito, o Rio era a capital e o humor carioca sempre é muito bom, que era o penabotismo, que ele via comunista embaixo da mesa, em todo lugar, ia no banheiro, o comunista estava atrás da privada, era aquela coisa tenebrosa e tal. E aí era o chamado penabotismo, que fracassou em várias tentativas de golpe. Se você pega o que eu penso, eu tenho muitos fascículos das coleções dele, eu comprei em sebo e tal. Se você pega o Penaboto, tanto que em 64 não deram cargo nenhum para ele, porque os militares sabiam que o cara era doido, né? Aí você puxa para os órgãos de repressão, que é chamado órgãos de inteligência, que reprimiram, mataram, assassinaram dezenas de brasileiros, né, nos centros de repressão. Milhares ou dezenas? Dezenas. Foram provavelmente, deve ter sido em torno, aqui foi em torno de uns 400, a princípio de 450 a 500, que foram, parte desses corpos desapareceram, que são os chamados desaparecidos, né, nunca foram entregues às suas famílias. Quando você pega esse período aqui, esse segundo período, é a repressão das torturas, pau de arara é uma invenção nacional, tal. Outro dia até estavam dando risada sobre o pau de arara. Isso é uma tragédia, tal. Aí você pega o Penaboto, tem a ver com esse pessoal dos órgãos de tortura. Depois, na época do governo Geisel, houve a distensão lenta, gradual, segura. Ele queria levar o Brasil paulatinamente para a democracia, dentro da ideia do Geisel, que foi um presidente muito severo, muito austero, e é um momento que quem estatiza a economia brasileira são os militares, especialmente o governo Geisel. Mas uma coisa que me interessa nessa história toda que você está me contando é que, por mais que a gente teve histórias, momentos da história do Brasil que a gente foi para um âmbito autoritário da coisa, o Brasil, por algum motivo, nunca se perdeu tanto nisso, no sentido que não foi um Mao Tse Tung, tá ligado? Da vida. Porque aqui tinha os militares, essa é uma questão que você colocou interessantíssima, que está até no meu livro, no meu curso, lá, Ditadura Brasileira, que é a seguinte, os militares brasileiros não eram nazistas, fascistas, aí é bobagem quando eu falo, daquela época, né, de 64, eles são positivistas, ou seja, um Estado central forte, modernizador, autoritário, né? E vem eles são patriotas. Sim, naquele momento, sim. Bem do que eles acreditavam. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro é traidor da pátria, né? Ele é traidor. Okay. Ele se ajoelha para o imperialismo americano. Você imagina? Ele se ajoelha para quem salvar os filhos dele. Ele não faz uma coisa. Aí, os militares, você tem um programa naquele momento de nacionalismo, de industrialização rápida, de inserção no Brasil no mundo, do Brasil ser
ser uma potência no hemisfério sul, potência militar no hemisfério sul, vem até a história da bomba atômica, né? Começa a se fazer um programa... Que a gente tem, com certeza, uma não tem. Não, deve ser... Tem o Bolsonaro, que é a nossa bomba atômica. Lembrar que em Hiroshima morreram 150 mil no bombardeio atômico. O Bolsonaro já matou 600 mil no Brasil com a pandemia. Calma. Só para ver, ele é 4 vezes... mil, vai. Não, mas já estamos chegando a 600 mil. Não, eu sei, mas dá para pôr tudo na conta do Bolsonaro. Não, você poderia, diz os especialistas, que de cada 5, se você tivesse tomado as medidas adequadas, você salvaria 4 tal, né? Você teria condições pelas estatísticas... Eu entendo, mas é que tem que tomar cuidado, porque, tipo, a pandemia é um fenômeno natural que tem de ser tratado cientificamente. Que, tipo, ser humano não é também a causa de tudo da parada. Eu acho que é importante dar esse fato para não parecer que a gente tá batendo no Bolsonaro só por bater. Tá ligado? Não, eu tô batendo porque ele é incapaz, é incompetente, é reacionário, é traidor da pátria, é chefe de quadrilha, só isso, é uma forma para homenageá-lo. E ele é tudo isso. Porque mas não foi 600 mil pessoas que morreram por causa dele. Mas se você for pegar ação concreta, né, quando você... Ele continua conspirando contra a vacina. Nessa matéria de hoje, ele está conspirando contra a vacina. Bom, quer dizer, é inacreditável. No discurso internacional que ele fez na ONU, ele falou a favor da vacina. Não, mas também falou do Tratikov. O Tratikov é um dos maiores crimes cometidos no Brasil. Que é isso? O Tratikov é o tratamento precoce. O tratamento precoce. E eles inventaram em Manaus... Mas isso está sendo discutido bastante nos Estados Unidos também. Não, mas isso é de pessoal da extrema... Tem de lembrar que os Estados Unidos é chamado Terra da Liberdade Peru no Mútuo, né? Então, se você vê lá que tem a Ku Klux Klan, a supremacia branca, que, por sinal, o Bolsonaro trouxe para o Brasil o número 88 daquele clube de tiro... Vejam hoje, tá lá no UOL, aquele 80. Eu já sabia que eu já tinha me contado essa história. Eu só não falei, mas saiu agora no UOL, tudo bem, eu vou dizer. 88 é a supremacia branca, é 2 vezes a letra H de Heil Hitler. Entendi. É isso. É o número 8. Ou seja, eles trouxeram isso para o Brasil e está o Eduardo Bolsonaro com isso. E é supremacia. Então, pensar que Estados Unidos é aquela lembrança, dos pais fundadores ali, eu estou me referindo ao processo da independência, a democracia, depois... Você tem que lembrar que a emenda 13 da Constituição Americana não aboliu a escravidão, hein? Leia, inclusive, a luta até hoje da Angela Davis, leia a continuidade da 13ª emenda. Então, é um negócio complicado, mas que é uma referência em debates políticos para nós, claro que tem coisas fantásticas lá, em termos da cultura, grandes escritores, filmes, não mas é necessário tomar cuidado das coisas que vêm. Eles não são também o arauto da moralidade mundial. Da moralidade também, tem casos lá de terrível corrupção e tal, mas tem coisas extremamente legais, bacanas e tal. Agora, e que nós somos aqui tributários, né? Basta ver a influência dos anos 60 lá aqui no Brasil. Esse e por aí vai. Mesmo aqui é totalmente baseado na cultura americana. Não, e você pega, outro dia eu estava falando até estava no Jornal da Cultura, só um parênteses, aí tinha um senhor lá, e eu me lembrei de um filme chamado Easy Rider, que aqui chamou Sem Destino, né? Que é um clássico, né? Com o Peter Fonda, o Dennis Hopper e o Jack Nicholson, que provavelmente é o primeiro filme que rouba a cena. E aí você vê o que é os Estados Unidos, porque eles estão fazendo, porque os Estados Unidos foi do leste para o oeste, né? Veio do Atlântico para o Pacífico, processo de ocupação territorial. E no filme é o contrário, eles querem passar o carnaval em New Orleans, então eles estão vindo da Califórnia, porque a Califórnia é um outro mundo nos Estados Unidos. E aí eles vão chegando no meio oeste, onde estão os caipiras, e aí, vê uns caras cabeludos, de moto, é uma tragédia, porque eles acabam nem chegando e vendo o carnaval em New Orleans e tal. Então é isso. E às vezes trabalham no cinema norte-americano, tem o Mississippi em Chamas, por exemplo, podia citar uns 500 mil filmes. E tem filmes lá no Nascimento do Cinema, Nascimento de uma Nação, que é um clássico do Griffith, é um filme racista, terrivelmente, e por aí vai. Então, a grande questão que eu estou dizendo é que o Bolsonaro, eles trouxeram essa questão norte-americana para cá. E nós não tínhamos isso. Essa questão das armas. Uma das últimas reportagens da Folha de São Paulo, dia desse aí que passou, aumentou o número de pessoas com armas no Brasil 3 vezes desde 2019, quando ele assumiu a presidência. Mas você acha isso ruim? Acho, claro que sim. Isso aí é Estados Unidos, que tem aqueles malucos que entram na escola, fuzilam, matam não sei quem. Mas isso pra não que o cara vai ter sintoma pequeno de uma parada? Eu não sei se concordo com você nesse sentido. Você imagina 6 armas, você ter 6 armas, aqui ele fez um decreto. Você imagina o seguinte, por que o cara precisa de 6 armas? Primeiro, com que dinheiro? O cara hoje não tem dinheiro para comprar arroz, feijão e carne. Quem é que vai comprar 6 armas? Né? Isso vai tudo pro crime organizado, no fundo. Né? Quem vai armar? Mais ou né? menos. Não, vai tudo
vai tudo pro crime organizado. Quem vai ficar com essas armas... É que o crime organizado não tem problema de conseguir arma, tá ligado? Sim, ele pode conseguir, nossas fronteiras são despoliciadas. Afinal, tá mas ele pode até... Mas ele pode até, se o quiser, se assim o desejar, você veja a facilidade de conseguir ter isso. Então, mas será que o Estado não está sendo meio babá e não permitir o ser humano ter uma arma? Não, o Estado precisa ter segurança pública, algo que o Bolsonaro nem quer, porque o Bolsonaro é criminoso. Ele é aliado do miliciano. Mas esquece o Bolsonaro. Vamos pensar em liberdades individuais aqui. Liberdade não é ter uma arma. Isso daí é uma leitura da extrema-direita norte-americana. E sabe por quê? Isso está na Constituição dos Estados Unidos, mas você não entender 1776, o que era ter arma num país que você está quase só na faixa aqui atlântica, né? E não tem Estado ainda, a estrutura estatal. Nos filmes de Velho Oeste, acho que claro, todo mundo assistiu os grandes faroestes clássicos, John Ford. Tô jogando Red Dead Redemption, que é o jogo do Velho Oeste, muito foda. E pega o John Ford, que é um irlandês, de descendência irlandesa, que é um diretor assim fantástico de cinema e tal. Você sempre vê o quê? Chega a família, chega o missionário, vai ocupando aquelas áreas, vem a carroça, sempre assim. Só que não tem lei. É uma tremenda zona. Quem é a lei? É o xerife. Quem é o xerife? É o Estado, né? Aí que chega e começa, e aí vai envolver até a questão de andar com armas, etc. Porque chegou o xerife, e aí depois vem a prisão, vem isso, vem aquilo, etc. tal, e por aí vai.